Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje eu estou bastante animado aí, a nossa equipe masculina aí nas Olimpíadas de Xadrez 2018. Faturaram aí as 4 partidas, vitórias nos 4 tabuleiros nesta segunda rodada. Então o time do Brasil masculino segue invicto aí nas 2 primeiras rodadas, 8 pontos nos 8 jogos possíveis. E hoje a gente pegou um time mais forte, o time da Andorra. Eu já mostrei os vídeos hoje aqui no canal do Rafael Leitão, da partida do Rafael Leitão, do brilhantismo aí do Alexandre Fier, da partida do Sup também, uma partida bem instrutiva, posicional. E agora eu vou mostrar aí a partida do Eudebs, jogando de brancas contra o Christopher Luke. O Christopher Luke é um jogador menos experiente, com um rating menor aí, 2124, ele não tem nenhum título feed. O Eudebs ele é um grande mestre de rate 2542, então o Eudebs de certa forma é o favorito dessa partida, mas eu repito, no xadrez tudo pode acontecer, né? Então vamos ver como é que foi essa partida. O Eudebs abriu com E4, E5 então pelo Christopher, cavalo em F3, cavalo em C6 e bispo C4. Cavalo aqui em F6, cavalo F6 oferecendo aí a possibilidade de jogar o cavalo G5 com ataque aqui na casa F7, que em geral é respondido por D5 e vai para linhas bastante agudas, aí, bastante complexas. E o Eudebs aqui ele preferiu não partir para isso, ele é um jogador mais experiente, provavelmente as pretas prepararam isso, e ele então foge dessa preparação, não é desnecessário, e segue com D3, bispo em C5, roque, D6, C3, bispo em E6 oferecendo aí a troca dos bispos. Não é muito bom aqui para as brancas trocarem, as pretas já conseguem abrir uma coluna F. Esse peãozinho, apesar de dobrado, ele tem bastante força aqui, segurando as casas F5 e D5. Você pode muitas vezes querer voltar esse bispo para B3, para caso as pretas tomem, você abre uma coluninha aqui. Mas também o Eudebs ele prefere manter aí as suas posições, ele prefere ter as suas peças no tabuleiro, ele prefere mantê-las e joga com bispo então em B5. E a partida segue com A6, bispo em A4, B5, bispo aqui em C2 e D5. As pretas já começam a expandir aí com essa ruptura no centro com D5. Depois de peão toma, cavalo toma. O Eudebs então já encontra o lance aqui, cavalo em G5. Né? Esse cavalo está protegido aqui pelo bispo. Esse cavalo está ameaçando o bispo e aí as brancas teriam então o par de bispos. Então já é uma posição de certa forma favorável. Né? O Eudebs já rocou, as pretas ainda não. Então, é uma posição já melhor para as brancas. Bispo em F5, tentando manter aí o par de bispos, mas agora dama em F3, atacando aqui o bispo de F5, também fazendo uma pressão já aqui em D5. A partida segue com dama D7, então a dama está segurando aí, defendendo essas duas peças. Bispo B3, então desenvolvendo o bispo para uma casa melhor, com um tempo aí sobre esse cavalo está atacado agora 2 vezes. Cavalo de C em E7, e torre E1. Torre E1 desenvolvendo a torre para uma coluna semi-aberta, já atacando aqui o peão. Então a gente vê como o Eudebs já está melhor, né? Ele vai desenvolvendo as suas peças sempre com um tempo e ficando numa posição bastante boa realmente aqui. F6 então foi jogado, expulsando o cavalinho daí. Cavalo em E4, atacando aqui o bispo de C5. Bispo em A7, H3 e as pretas fazem um erro aqui, elas jogam bispo aqui em E6. É muito importante aqui as pretas jogarem C6 nessa posição, né? Fechando essa diagonal aqui, a gente vai ver como seria muito importante jogar isso. E agora se as brancas continuassem com C4, a partida poderia seguir com cavalo B4, cavalo de bem C3, e é uma posição bastante equilibrada, ok? Dá para se jogar um pouco melhor aí para as brancas estão melhor no desenvolvimento, esse rei vai ficar um pouco vulnerável aqui por causa dessa estrutura de peões, mas teria sido uma continuação aí melhor para as pretas. Você pode estar pensando que está caindo o peão aqui, mas na verdade não está. Esse peão não é muito bom de ser tomado, o rei ainda não rocou, as peças das pretas não estão muito bem coordenadas. Se as pretas pensarem em capturar aqui, simplesmente bispo E3 desenvolvendo mais uma peça e a posição fica muito ruim aí realmente para as pretas, ok? Uma possível continuação seria cavalo C2 e depois de algumas trocas a gente poderia ter então a entrada aqui do cavalo em D6, ó, possivelmente até sacrificar aqui o cavalo para a entrada da outra torre também, e aí fica realmente numa posição aqui vencedora já, completamente vencedora aqui para as brancas. Esse cavalo vai cair no próximo lance e com esse rei exposto
é uma situação realmente vencedora, seria uma situação vencedora para as brancas, tá? Então não daria para, naquela posição, capturar aqui em D3, mas de qualquer forma, essa posição aqui, as pretas poderiam seguir agora sim com bispo em E6, essa diagonal está fechada, e apesar das brancas terem uma pequena vantagem, como eu falei, seria uma melhor continuação aí para as pretas, ok? Mas isso não foi jogado, eu vou voltar aqui então, e o lance aqui jogado depois de torre em E1, o lance jogado aqui pelas pretas foi, depois de F6, desculpa, cavalo aqui, bispo sai, H3, e aí então foi jogado bispo em E6, tá bom? E aí por que eu falei que esse foi um erro, gente? Simplesmente porque agora essa diagonal está aberta, né? E o Eudebs então segue com uma continuação tática bastante bonita. Se você quiser dar pausa aí e encontrar o lance do Eudebs agora, como tirar proveito, né, dessa situação aí, e realmente então é um lance muito forte aqui. E o Eudebs então continua com C4, olha que legal, primeiro expulsando aqui o cavalo, esse cavalo vai sair e ele tem que sair, ele sai para B4 e agora ele deixou de defender F6 e ao mesmo tempo essa diagonal aqui, ó, tá aberta, né? Então agora você já provavelmente já sabe a continuação do Eudebs, e o Eudebs continua com cavalo, toma em F6, cheque. A captura desse cavalo é praticamente forçada, né? É um cheque com um duplo sobre a dama. Peão toma cavalo e agora sim, dama toma torre. O Eudebs já está com ganho de material aqui. Cavalo volta. E aqui vem um princípio muito importante de mencionar, gente. De mencionar. Toda vez que você tem um ganho material, você de certa forma desestrutura um pouco as suas peças. Essa dama está longe das outras peças, né? Essas peças aqui não estão desenvolvidas. Então é hora de se recompor. Legal? Quando você ganha qualidade assim, é hora de se recompor. Provavelmente você vai devolver alguma coisinha de material também, faz parte, tá bom? E o Eudebs vai para isso então. Dama em F3 voltando. Cavalo toma em D3, estão perdendo aí um peãozinho com ataque sobre a torre. Torre em F1, ó, é importante segurar essa casa aqui, ó, em F2. Então a gente vai vendo como as brancas vão se recompondo, se recolhendo aí, de certa forma, depois desse ganho material. Bispo em D4 foi jogado, cavalo C3, F5, C vezes B5, cavalo toma lá em C1, e agora então o Eudebs faz um lance intermediário aqui, dama H5 cheque, depois de rei em D8, bispo toma em E6, um outro lance intermediário aí, e depois de dama toma em E6, somente então agora capturando o cavalo com a torre de A toma em C1, A5, tentando manter aí essa posição um pouquinho fechada para a entrada desse cavalo, mas o cavalo segue uma rota diferente aqui com o cavalo em E2, deixando aqui simplesmente o peãozinho de B2, bispo toma B2 foi jogado, torre de F em D1, e aí a gente já vê que a posição das pretas está completamente perdida, né? Esse rei aqui não tem dançando aí no centro do tabuleiro, as torres todas jogando, esse cavalo vai entrar daqui a pouco, então essa torre não está fazendo nada, a posição completamente ganha já para o Eudebs. Cavalo D6 ainda as pretas jogam mais alguns lances, torre em C6, então esse cavalo está cravado aqui duplamente, né? Tanto aqui quanto aqui. Dama D7, dama G5 cheque, rei em E8, dama aqui em D2, então atacando o bispo, também fazendo uma pressão aqui, esse cavalo continua cravado, bispo D4, e depois de cavalo toma. As pretas tentam um lance intermediário aqui, cavalo em E4, mas simplesmente dama B2. As pretas ainda tentam outro lance intermediário aqui com torre G8, então é um lance desesperado, né? Tentando confundir aí o adversário, mas não tem mais nada, simplesmente torre E6, e as pretas abandonam a partida. O próximo lance é torre toma E5, então é dessa forma que o Eudebs lida com a ameaça aqui, esse peão estava ameaçando o cavalo, e aí com uma torre a mais realmente não tem por que jogar, e as pretas abandonam. É isso aí, gente, muito feliz aí pelo time do Brasil, vamos em frente que amanhã tem mais, e muito obrigado aí pela sua audiência mais uma vez, um grande abraço então, gente, e até o próximo vídeo, valeu!